Seja bem-vindo ao canal Disco Livro e Fé e no sintetizador de hoje, As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Clive Staples Lewis, conhecido pelos seus amigos como Jack, foi um escritor e professor nascido na Irlanda do Norte em 1898 e falecido em 1963 na Inglaterra. Também poderia dizer que ele foi um teólogo e filósofo, mas não de formação acadêmica. Lançou aproximadamente 50 livros, entre estes obras de ficção, teológicas, apologéticas e poéticas. Lewis era ateu e se converteu ao cristianismo muito por influência de seu grande amigo e também escritor J.R.R. Tolkien, criador da obra O Senhor dos Anéis. Lewis e Tolkien faziam parte de um grupo chamado Inklings, que tinha como objetivo discutir ideias para suas histórias. Lewis, como cristão, não era católico romano como seu amigo Tolkien, e nem protestante como alguns imaginam, mas pertencia à igreja anglicana. As Crônicas de Nárnia é uma obra dividida em 7 livros, ou 7 volumes, que não foram publicados na ordem cronológica da ficção. Os livros na ordem cronológica da ficção são: o primeiro, O Sobrinho do Mago; o segundo, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa; em seguida, O Cavalo e seu Menino; Príncipe Caspian; A Viagem do Peregrino da Alvorada; A Cadeira de Prata; e encerrando com A Última Batalha. A ordem de publicação foi a seguinte: a série estreou em 1950 com a segunda parte, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Da segunda foi para a quarta parte, que é O Príncipe Caspian, publicada em 1951. Depois, em 1952, a quinta parte, A Viagem do Peregrino da Alvorada, seguido pela sexta parte, A Cadeira de Prata, em 1953. Depois, no ano seguinte, em 1954, a história da ficção retrocede, sendo lançado a terceira parte, O Cavalo e seu Menino. Logo depois, em 55, voltamos ainda mais no tempo, sendo lançada a primeira parte, mostrando como tudo começou, com O Sobrinho do Mago. E para fechar a série, em 1956, retomou lá na frente, publicando a última parte, que é A Última Batalha. Esta edição que tenho é a edição de volume único, ou seja, os 7 livros reunidos em um só, lançado aqui no Brasil em 2005 pela editora Martins Fontes e possui aproximadamente 750 páginas. Nesta edição, além dos 7 livros da série, contém um artigo de Lewis chamado 3 Maneiras de Escrever para Crianças. Nesse e nos próximos vídeos, trarei apenas um resumo dos primeiros capítulos de cada livro da série, para que, caso queiram lê-lo posteriormente, não venha eu a estragar sua experiência com spoilers, principalmente quanto ao final dos livros. Lembrando que até o momento em que estou gravando este vídeo, já foram lançados 3 filmes das Crônicas de Nárnia, que são os 3 primeiros na ordem de publicação: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Príncipe Caspian e A Viagem do Peregrino da Alvorada. E, como é de costume, sim, os livros são bem melhores que os filmes, em minha opinião, apesar de os filmes serem bons também. É bom ressaltar que, apesar dos livros das Crônicas de Nárnia serem classificados como literatura infantil, é uma obra que não somente irá divertir, como também será proveitosa e enriquecedora para pessoas de todas as idades. Quando li esta obra, optei por ler os livros na ordem em que foram publicados. No entanto, nos vídeos irei trazer os resumos dos livros na ordem cronológica da ficção. Sendo assim, começo com o livro O Sobrinho do Mago. Era uma vez uma garota chamada Polly, que vivia em Londres e morava naquelas casas coladas umas nas outras.
Certo dia, Polly viu um garoto na casa dos vizinhos e se surpreendeu, pois até então, nesta casa moravam apenas 2 irmãos solteiros, chamados André e Leticia Catterley. Polly conheceu o garoto, que se chamava Diggory. Quando se conheceram, Diggory estava chorando, pois ele vivia no campo, tinha um pônei, mas teve que sair de lá junto com sua mãe para morar em Londres, com o casal de irmãos André e Leticia, que eram seus tios. Isso porque o pai de Diggory estava na Índia e sua mãe estava muito doente, tendo que ir para Londres para que André e Leticia prestassem os cuidados a ela. Além de tudo isso, Diggory não gostava dos tios. Diggory disse que o tio André tinha um estúdio no último andar, mas que tia Leticia nunca o deixava entrar lá. E sempre no jantar, quando o tio André começava a falar algo relacionado ao estúdio, tia Leticia cortava o assunto. Polly e Diggory se tornaram amigos e um dia foram brincar explorando a casa de Polly. Polly havia descoberto uma portinha no sótão. Lá havia um túnel, no qual poderiam andar por cima de todas as casas do quarteirão, podendo até entrar dentro de outras casas. Acabaram entrando numa casa que Polly havia dito não morar ninguém, mas Diggory tinha dúvidas quanto a isso. Ao entrar, se viram numa sala cheia de livros e havia uma lareira que crepitava. Havia uma mesa cheia de objetos, incluindo uma bandeja de madeira contendo alguns anéis colocados em pares, um amarelo e outro verde. Assim que perceberam que a casa não estava vazia, apareceu tio André. Eles estavam no estúdio proibido do tio André. Tio André rapidamente fechou a porta do estúdio e também a passagem por onde as crianças haviam entrado. As crianças imploraram para que ele os deixasse sair, pois estava quase na hora do jantar. Então, tio André acabou consentindo em deixá-los ir, de uma forma não tão sincera, e ofereceu um anel amarelo para Polly, que aceitou. Polly e Diggory haviam percebido um zumbido e que parecia vir dos anéis. Assim que Polly experimentou o anel, houve um clarão e Polly desapareceu. Tio André ficou muito feliz, pois, segundo ele, sua experiência havia funcionado. André contou a Diggory uma história sobre sua madrinha, que era tia-avó de Diggory, chamada Lenir. Revelou ele que Dona Lenir, antes de morrer, havia lhe deixado uma caixa e pedido que prometesse queimá-la. André disse que sua madrinha era uma das últimas no país que tinha sangue de fada e que ele era o último homem que havia tido uma fada madrinha. Contou que a caixa tinha vindo da Atlântida e que continha um pozinho dentro. E como ele havia estudado magia naquela época, ele descobriu que aquele pó era de outro mundo e que aquele pó, se usado corretamente, poderia levá-lo ao outro mundo. Ou seja, tio André quebrou a promessa e não queimou a caixa. Assim, fez várias experiências ao longo do tempo, utilizando até porquinhos da Índia, onde fracassou, até mesmo levando à morte alguns porquinhos. Diggory já não queria saber de mais nada, apenas que ele trouxesse Polly de volta. Tio André então revelou que os anéis amarelos levavam a pessoa para o outro mundo e que os verdes traziam de volta. E como Polly não havia levado nenhum verde, Diggory teria que pegar um par de anéis para ir até lá, no outro mundo, e trazê-la de volta. Tudo havia sido muito bem tramado por tio André. Então, tio André colocou 2 anéis verdes no bolso de Diggory, um para ele e um para Polly, para que eles pudessem retornar. E por aí a aventura prossegue. Este livro, O Sobrinho do Mago, foi dedicado à família Kilmer, os netos do poeta e soldado estadunidense Alfred Joyce Kilmer. O livro faz alusão ao livro de Gênesis, mais especificamente aos 3 primeiros capítulos, e traz uma adaptação da história da criação, o Jardim do Éden, a Árvore da Vida, o fruto proibido da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, a queda do homem, a corrupção pelo pecado e as astutas mentiras de Satanás. Também toca em temas como obediência e fidelidade,
além de que, de forma rápida, mas precisa e inteligente, nos faz refletir sobre temas como relativismo, antinomianismo e incredulidade. Ademais, nos ensina que os pensamentos e os planos de Deus são mais elevados que o nosso, e que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes temos ao nosso alcance uma solução ou suposta solução rápida e fácil para a angústia que estamos vivendo, mas que tal solução desagradaria ao Senhor. Além disso, não resolveria cabalmente nossa angústia. Pelo contrário. Por isso devemos amar ao Senhor com todo o nosso coração, alma e entendimento e crer nele, a fim de fazer aquilo que lhe agrada. Bem, encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade ao livro As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Que a paz seja com você e até o próximo Sintetizador.